Olá, bom dia pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui em São Paulo, um frio tremendo, como vocês podem perceber pelo agasalho. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou bater um papo com o Rudá, colega do Ministério Público da Bahia. Nós vamos conversar sobre preparação para concurso público, ele que foi aprovado em primeiro lugar. Então, nada mais justo do que pedir para passar para nós toda a sua experiência, até para que possamos aí enxergar aquilo que estamos fazendo certo ou eventualmente errado. Grande rapaz, como é que você está? Olá, Rogério, como vai? Bom dia. Tudo bom? Cara, eu atrasei 3 minutos porque eu achava que era você que entrava primeiro. Mas eu estava entrando no perfil do Lezen, aí estava pegando aqui o ritual, o procedimento para entrar no perfil e lhe chamar para a live. Mas aí eu vi que você começou ao vivo e Pronto, pedi para entrar aqui. dá na mesma, dá na mesma. O importante é tê-lo aqui. Quero agradecer você estar participando. Deixa eu repetir na sua frente o espírito desta live. Nós vamos conversar a respeito da preparação para o concurso do Ministério Público. O Rudá está conosco lá no Lesen. Temos um curso agora intensivo para o Ministério Público, um curso que ensina como estudar, materiais de apoio, etc. E o Rudá, entre outros professores, o Rudá é o nosso grande líder. Rudá, como eu sempre faço, eu vou pedir para você apenas se apresentar e depois a gente entra num bate-papo legal. Mas se você puder se apresentar, não precisa falar nada ainda de como você se preparou, porque é exatamente isso que eu reservei para o nosso bate-papo. Mas se você puder se apresentar rapidamente, aí a gente começa. Olá, mais uma vez, Rogério. Muito obrigado aí pelo convite para participar do curso Lezen. Eu lecionei já por alguns anos. Para o pessoal que não me conhece, está entrando aí na live. Bom dia, gente. Meu nome é Rudá Figueiredo. Eu sou promotor de justiça no estado da Bahia. Fui aprovado no concurso que foi finalizado em 2019. Também sou professor de direito penal já há alguns anos. E, naturalmente, após a aprovação no concurso, busquei enveredar para a docência nesse campo dos concursos. Porque, na verdade, acho que Rogério, como professor há muitos anos, inclusive foi meu professor na pós-graduação aqui na Bahia, acho que o sentimento de todo professor é de sempre tentar buscar ajudar o máximo de alunos. Quando a gente passa por um caminho tão longo e árduo como é o caminho dos estudos para concurso, é natural que surja esse sentimento de buscar também ajudar outras pessoas que estão na mesma trilha, né, Rogério? Sem dúvida, sem dúvida. Alguns já falaram, eu já adiantei, alguns já falaram aqui também. Você foi aprovado em primeiro lugar no MP da Bahia, né? Fui aprovado em primeiro lugar com a... Ficou responsável pelo discurso da posse, etc. Nosso discurso de posse foi até inovador. Foi feito por 3 pessoas o discurso de posse. Eu, que fui o primeiro lugar, um único aprovado e, naturalmente, o primeiro lugar dentre as pessoas com deficiência, que foi o segundo lugar no concurso, vale frisar, e também dentre a lista de pessoas oriundas da população negra, a única mulher negra aprovada também participou do discurso de posse. Então, nós fizemos um discurso a 6 mãos para dignificar essa variedade que é importante, não só do ponto de vista representativo, como também é objeto de tutela pelo próprio Ministério Público. Então, Perfeito. Ou seja, é a o pessoal que está pluralidade estampada na sua posse. o pessoal que tá até assistindo aí, algumas pessoas elogiando o discurso de posse. Se eu não estou enganado, o discurso de posse está no YouTube. Ou pelo menos trechos dos Que legal. discursos de cada um de nós. Que legal, que Mas legal.
fui o primeiro colocado geral aqui na Bahia e com a graça de Deus, porque eu sou baiano, então foi assim o concurso da minha vida, né? Eu Que queria ficar joia, no meu estado e tudo deu certo, graças a Deus. que legal. Fico orgulhoso e vamos direto para o assunto. Cara, nós criamos no Lesen um intensivo para quem quer se preparar para o concurso do Ministério Público. E eu quero alertar que nesse corpo docente nós temos vários primeiros colocados. O Rudá é um deles. Nós não podemos esquecer da Lenice, foi primeira colocada no concurso do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Já fiz live, eu acertei Mato Grosso do Sul. Aquela Mato passou em Grosso do 4, Sul. né? Então, ela Mato foi um Grosso do pouco Sul. gulosa, ela foi passando em vários. E tem o João que foi primeiro colocado no Ministério Público de São Paulo. Então, é um corpo docente dos primeiros colocados. Isso eu acho muito legal. E esse curso foi pensado para quem quer prestar o Ministério Público Estadual, e é um curso intensivo. Eu gostaria que você relatasse para eles como que você se preparou e como que essa sua experiência na sua preparação, que resultou na aprovação em primeiro lugar, você está trazendo para esse intensivo do MP estadual do Lesen. Inicialmente, preciso frisar que esse curso do MPA intensivo do Lesen tende a ser realmente uma referência em cursos para Ministério Público, que, sinceramente, na minha preparação para a carreira, foi algo que eu senti falta. Ao longo de minha preparação, eu adotei estratégias variadas. Então, em um dado momento, no início, eu busquei fazer leitura de doutrina, livros de capa a capa, achando que seria efetivamente a melhor metodologia. Então, eu programei um período de 6 meses, mais ou menos, dividi os livros ao longo dos dias, fazia uma divisão de páginas de acordo, mais ou menos, com a quantidade de páginas que eu conseguiria estudar. Eu já tinha uma noção, mais ou menos, do quanto eu conseguiria ler durante os dias. Mas apenas essa leitura, claro que qualquer estudo é válido, ajuda em algum momento. Há algum nível de retenção, mas a realidade é que as provas de concurso demandam, sobretudo na fase objetiva, um alto nível de retenção de informações. Então, nessa primeira etapa de estudo, eu não tive ainda o êxito que eu esperava. Também porque foi um período relativamente curto, 6 meses. Só que eu fazia um acompanhamento do rendimento pela quantidade de questões que eu acertava nos certames. E eu não sentia uma progressão. Depois dessa etapa, deixa eu só te cortar e fazer uma observação importante, né? Aliás, essa observação é importantíssima. Você passou em primeiro lugar, mas a sua trajetória é só de sucesso, assim? Não. Houve reprovações nessa caminhada? Muitas reprovações. Putz, isso As é muito legal. reprovações Se você foram puder inúmeras. falar, muito legal. As reprovações foram inúmeras. É muito importante falar disso, Rogério, até porque eu acho que as pessoas às vezes confundem. Elas acham que a aprovação, principalmente a aprovação em primeiro lugar, lhe dá legitimidade para falar de qualquer coisa ou aparecer como um possuidor de uma fórmula mágica que vai levar às aprovações, quando, na verdade, o caminho é muito mais repleto de reprovações do que de aprovações. Sobretudo, quando se chega com uma pitada de sorte, claro, muito esforço, quando se quer em uma prova só. Eu passei no meu estado e não vou mais fazer provas. Então, eu tenho várias reprovações. Se eu puxar pela memória aqui, umas 13 ou 14 reprovações e uma aprovação e não vou fazer mais prova. Então, eu costumo dizer que toda trajetória é inglória. Toda trajetória é inglória. Há aquele momento do sucesso, o momento da aprovação, mas o caminho
é repleto de insucessos, erros, acertos. Eu acho que o ponto mais importante é sempre avaliar em que eu posso E sabe o que melhorar. eu acho legal? O que eu acho legal é que na construção do curso, nós demos essa grande liberdade para você, para a Lenise, para os outros professores, para o João, que apesar de terem sido aprovados em primeiro lugar, tem essa trajetória de reprovações, que eu falo que são sinais do sucesso. Não existe fracasso, existem sinais do sucesso. Você, Rudá, soube interpretar as reprovações como sinais. Poxa, olha só, não estou indo bem aqui, meu rendimento não está legal. Você não se abateu, você aprendeu com elas, isso é muito bom. Mas cada um teve o seu jeito, cada um teve a sua trajetória, cada um teve a sua maneira de estudar e vencer esses obstáculos. Então, quando nós juntamos esses primeiros colocados, quem nos ouve fica imaginando, poxa, tem uma fórmula mágica, expressão que você usou. Não. E eu vou fazer uma live com cada um de vocês. Hoje é você, sábado que vem é outro. Eu quero conversar com todo o corpo docente do intensivo para o MP. E o aluno vai perceber logo o seguinte: são várias as formas, eu vou ver qual é aquela que melhor se adequa ao meu estilo. E nós demos essa grande liberdade para vocês, porque eu acho que o ponto culminante do curso é juntar todas essas formas e criar um método, né? Com certeza. Eu acho que o mais importante inclusive das lives, é partilhar um pouco da experiência, e as pessoas precisam acompanhar e assistir com um senso crítico, tentando adaptar as dicas, os métodos à própria realidade. É muito interessante que se evitem comparações ou que as pessoas achem que só vão ser aprovadas se adotarem um determinado método. Eu conheço pessoas que fizeram esse primeiro método de que eu falei, que é leitura de doutrina de capa a capa, e se deram bem. No meu caso, eu precisei fazer um mix, alinhavar com outras abordagens, que é basicamente a experiência que eu trago para o Lesen, de sugerir questões diárias, de sugerir a leitura da legislação, algo que, na verdade, o Lesen já fazia. O Lesen já tinha um nome no mercado, um curso muito importante e conhecido, voltado para o MP São Paulo. Então, já tinha essa experiência. É uma modalidade de curso que me fez chegar até a aprovação, mas trazendo alguns pontos, sobretudo porque eu fiz concurso no ano passado, né? Ou melhor, eu tive a minha aprovação no ano passado. Então, as pessoas precisam, de fato, claro, acreditar em uma determinada metodologia. Eu acho que se você adquiriu ou se matriculou em um curso, é importante que você dê tempo para verificar a sua adaptação àquela metodologia, e nenhum estudo se perde. Então, o que não dá é, a cada 15 dias, a pessoa repensar: será que eu estou estudando certo? Será que eu estou estudando errado? O que é que eu vou fazer? Não, precisa construir a base, dar tempo, e aí fazer uma análise mais pormenorizada. Onde é que eu estou errando? Que era um erro estratégico. Isso que você fala é muito importante para o seguinte: não queira avaliar o resultado final em cima do começo do seu estudo. Você está começando. Exato. Não queira avaliar o quanto de peso você vai conseguir levantar depois de 2 anos de academia nas primeiras semanas suas. De repente, as primeiras semanas você vai se dedicar mais a alongamentos, a pesos, a exercícios funcionais, ou o que eu falo. Calma, você está começando. E isso eu acho muito legal. Você entender que tem várias etapas e que a etapa que você está, ela ainda não espelha o resultado final, mas é a base, a expressão que você usou. Com certeza. Inclusive, eu digo assim, eu não tive sucesso. Rogério, deixa eu só perguntar uma coisa. A minha imagem tá meio escura, eu tô achando escura. Pode mandar ver, não, tá boa. Tá boa. Tá boa? Boa. Porque no meu celular tá meio escura. Eu tô com holofotes aqui, por isso tá muito... Mas tá boa, tá boa. Tô vendo bem, tô ouvindo bem. Se não, eu acender mais uma luz aqui. Tá boa. Assim, um ponto até muito importante nesse aspecto aí. É claro que a leitura
da doutrina, aqueles 6 meses que eu não li livros de capa a capa, me ajudou em algum momento. A questão é, do ponto de vista da prova objetiva, para passar aquela primeira etapa, essa leitura não me trouxe o maior benefício. Eu precisei reformular a minha estratégia para aquela etapa dos certames. Mas, inclusive, eu friso muito, com algumas pessoas me perguntam, quanto tempo você estudou? Aí eu sempre que falo do meu período de estudo voltado especificamente para concursos, que foram 2 anos e meio, eu sempre falo, olha, eu comecei a estudar para concursos, já era especialista em ciências criminais, já era mestre, e as leituras que eu fiz no curso da minha vida me ajudaram, principalmente quando eu cheguei na fase subjetiva, na fase oral, que demanda um aprofundamento, uma certa experiência, até para lidar com o fato de estar perante autoridades, sendo arguído. Então, todo esse arcabouço ajuda. Ô, Rodar, só uma coisa. Isso que você falou, eu vou ficar te cortando às vezes, peço desculpas e peço Não, desculpas. mas Não é dar uma de Faustão aqui, mas é que é muito importante porque você fala algumas coisas que eu já venho debatendo com eles e passa a ser um argumento de autoridade. Não estudem para passar na primeira fase. Se vocês estudarem pensando só na primeira fase, talvez vocês passem só na primeira fase. Vejam a importância do que o Rudá falou. Eu criei uma gama de conhecimento, eu criei uma gama de informações oriundas dos livros, e aí eu percebi que para a primeira fase eu precisava de algo mais. Então ele foi para a legislação, ele foi trabalhar alguma coisa que só os livros não dão. Mas quando ele passou para a segunda fase, o que fez a diferença? Todo aquele estudo dele, seja de livro, seja de especialização, seja de mestrado. Então, quem estuda só pensando na primeira fase, talvez passe só na primeira fase. Com certeza. Na verdade, é um fenômeno que é perceptível, que é o do incremento exponencial dos cortes na primeira fase. Você pensar que uma prova de magistratura, Ministério Público, está com corte de 80%, 81%, São Paulo chegou a 82% da prova, é um corte altíssimo. Mas, na segunda fase, algumas pessoas pecam no quesito experiência na escrita, não treinam a escrita há muito tempo. Então, eu advoguei por quase 4 anos, fui assessor do Ministério Público, a minha vida diária era escrever. Eu falo essas coisas, não é para que as pessoas precisam entender que cada indivíduo tem necessidades específicas. O curso tenta, ao máximo, oferecer a quantidade de instrumentos larga, a fim de que ele seja adaptável às várias necessidades. Mas não existe nenhuma fórmula pronta, nenhum curso conseguirá oferecer algo pronto e acabado e perfeito que levará necessariamente à aprovação. A cada Legal, candidato... isso é importante, porque o que nós oferecemos é um método adaptável. Adaptável à realidade. Então, como o Rudá falou, são vários instrumentos onde você pode se prender mais a um, menos a outro, mas os instrumentos estarão à sua disposição, instrumentos discutidos e rediscutidos pelos aprovados. E eu sei que o MP da Bahia tem uma maneira de corrigir a prova muito própria e interessante, porque você sabe efetivamente o que foi considerado em seu favor e em seu desfavor. E eu conheço alguns ex-examinadores do MP da Bahia, José Renato Oliva, já participou de lives aqui comigo. E ele falou, Rogério, muitas vezes o candidato sai da segunda fase, porque a primeira fase não adianta, é múltipla escolha, ou acertou ou errou. Mas na segunda fase o candidato sai imaginando, eu acertei a questão. E aí ele se insurge, ele fica enfurecido com a nota que ele teve. Mas como eu acertei? Aí o Zé Renato Oliva diz o seguinte, você acertou, mas será que você soube explicar que estava acertando? Perfeito. Você foi claro, você acha que foi claro, mas
Você passou essa clareza para mim? Como foi sua escrita? Como foi seu raciocínio? Será que não ficou para você muitas informações, não? E o MP da Exato. Bahia corrige isso, corrige português, corrige poder de síntese. Acho muito legal. Quando eu me preparei para a prova subjetiva daqui, eu peguei as provas anteriores e fiz uma análise do barema para saber o que é que O o que é professor Barema, né? pontua. Explica para o pessoal aqui, por exemplo, São Paulo nem imagina o que é o Barema. São Paulo não sabe o que seria. Ó, pessoal, o barema é a resposta padrão. O que é que eles pontuaram e quanto cada aspecto da resposta padrão valia. E a divulgação desses baremas. Algumas provas orais, inclusive, já contam com barema. A prova oral daqui teve barema, mas, pelo que eu saiba, não foi publicado, mas eu sei que teve barema porque quem recorreu recebeu o barema. TJ Ceará tem barema, pessoal que está se preparando para a prova oral. Então, você consegue ver a pergunta e ver o modelo padrão de resposta, o que é que eles esperavam. E eu fui olhar no barema para saber o que é que o examinador pontua. Porque você precisa construir a sua forma de escrita de acordo com o que vai ser pontuado. Eu faço uma analogia sempre, Rogério, entre provas e competições de ginástica. Eu não sou um grande apreciador de ginástica, mas, como bom brasileiro, sempre tem um brasileiro de destaque, a gente assiste, né? Então, Gustavo Kirten no tênis e Daiane dos Santos na ginástica. Daiane dos Santos estava ganhando tudo, a Globo sempre para, né? A programação e coloca o brasileiro de destaque e tudo mais. E eu sempre observava que nessas competições havia, claro, aquele momento em que era dado o triplo twist escarpado, ou duplo twist escarpado, se eu não estou enganado, que era o que dava o 10. Mas eram feitos movimentos mais simples para que o ginasta mostrasse que tinha base. Então, ele construía a apresentação com fundamento naquilo ali. Então, ele não tirava zero. Eu fui construir minhas respostas com fundamento nisso. Então, o que é que pontua? Citar artigo de lei, pontuava. Citar jurisprudência e, em última instância, a doutrina. Eu construí todas as minhas respostas assim. E aí contou muito a experiência de precisar escrever diariamente, de dar respostas com início, meio e fim, e de escrever rápido. Treinar muito escrita traz isso. Então, cada trajetória precisa ser avaliado nesse aspecto. Você falou Inclusive, escrever rápido, por quê? Porque existe uma coisa que eu falo para os alunos do Leslie. O seu inimigo não é apenas a pergunta que está vindo pelo examinador, mas é o tempo. O tempo é um grande inimigo. Se você presta concurso, mas não sabe dominar o tempo, você vai ser derrotado. Não, gente, você vai voltar para casa, é mais ou menos no júri o advogado que deixa grandes teses para serem analisadas na tréplica e nós não vamos para a réplica. Ele vai voltar para casa com as teses. Se você não sabe dominar o tempo, você vai ser engolido pela sua prova de concurso. Pode ter certeza. O tempo é um fator que tem que ser considerado. E nós trabalhamos muito isso lá no LES. E essa questão da preparação que você falou, de escolher pontos certos para pontuar, etc. Isso é muito legal. Quando nós corrigimos as dissertações, e deixa eu avisar quem está nos assistindo, que não raras vezes eu participo dos cursos do LESE, e se eu participo, sou eu quem corrige mesmo, sou eu. Porque tem gente que duvida, viu? Fala, não sei o quê. E teve um fenômeno interessante, viu? Fizemos um curso preparatório para o MP de São Paulo, e realmente eu não podia participar daquela turma, mas precisava, tá bom, vai, eu participo. E eu fiquei com metade da turma, tal, para corrigir peças e dissertações de penal. E aí começou a rolar um boato. Não é o Rogério, não é o Rogério. Eu falei, não é o Rogério, o que eu fazia? Eu, além de corrigir, eu ligava ao professor. Você soube dessa história, não? Soube. Um amigo meu e vizinho de prédio, passou para a segunda fase do MP São Paulo no ano passado, e aí comentou. O Rogério me ligou aqui e tal, e massa. Olha que legal, gente, não estava combinado isso, viu? Não estava combinado isso. Mas olha o que aconteceu, se você já sabia, mas deixa eu explicar para a galera. Olha que interessante, eu comecei a ligar. Então eu fazia o seguinte, tudo bem? Olha, eu estou aqui com a sua peça, abre aí, eu mandei para o seu e-mail, vamos ler juntos, tal. Aí você não acredita, começou a passar para os outros alunos que eu estava ligando, os outros alunos queriam migrar.
Aí criaram a hashtag Rogério me liga e tal. Mas, fechando parênteses, quando eu corrigi a dissertação, às vezes eu dava uma nota baixa e eu conversando com o aluno, falava, pô, como é que você me deu uma nota baixa? Eu analisei tudo que tinha de culpabilidade. Falei, mas você analisou tudo o que eu queria? Porque Exato. tem o item e tem 8 subitens. Você falou tudo de culpabilidade, mas você deixou 3 subitens sem comentar. E a sua nota, Exatamente. ela está dividida nesses subitens. Você está no Perfeito. exaurimento. Não me importa a pós-consumação. Eu quero saber os subitens. Você analisou? Exato. Aqui na Bahia, inclusive, em algumas provas, isso tinha acontecido em 2015 e se repetiu no ano passado. A prova escrita foi no ano passado. Eles tinham questões abertas com 12 quesitos, 11 quesitos, 40 linhas. E entre os quesitos, às vezes, não havia conexão lógica. Eles pediam para ser feita uma dissertação englobando aqueles 12 quesitos. Eu respondia os 12 quesitos. Tentava, claro, amarrar, tem a necessidade de coerência e coesão, mas o mais importante era responder o quesito. O além, o plus, eu colocaria se desse tempo depois, se tivesse espaço, até porque É a tem um número de cereja do linhas. bolo, né? É a É a cereja do cereja do bolo. bolo. Faz o bolo primeiro. Exatamente. Tem um número de linhas. Sobre essa questão até das dissertativas, eu também sou um dos corretores das questões dissertativas do extensivo hoje, extensivo base. E serei corretor do MP intensivo e do MP específico, também um curso que virá. E muitas vezes eu coloco, para o pessoal entender, são feitos simulados periódicos escritos nos cursos do LESEM. E nesses simulados, vocês recebem a correção. A partir de agora, vocês receberão a correção com um modelo de resposta padrão, para que vocês saibam que o que foi indagado podia ser escrito na quantidade de linhas também. Como é que eu faria, professor? Está aqui o modelo padrão e alguns comentários sobre o assunto cobrado. Claro que isso já está no material do LESEM, mas para facilitação é transportado para a correção e depois há comentários do corretor. E eu sempre coloco lá para eles, que é importante pensar o que é que o examinador quer. Inclusive, quando o examinador pergunta assim, 8 coisas, é mais fácil. Por que é mais fácil? O examinador está lhe dizendo o mínimo que você tem de fazer, até para agradar o examinador, é dizer o que ele quer. O É o examinador está mínimo ali necessário, cansado. né? O examinador está ali lendo 500 provas. Aí ele botou 8 quesitos. Se ele lê o que ele já quer, ele dá o ponto. Ó, já tem um ponto aqui. Rogério, eu dou aula há 7 anos. Comecei a dar aula cedo até, na Faculdade Baiana de Direito. E eu sei que quando se está cansado, você leu ali o que você quer, você não lê as 2 últimas linhas. Então o examinador leu ali, já tem o que eu quero. Ele dá o ponto e segue. Se ele não achar o que ele quer, ele já vai de má vontade. O que é que eu E quero? ele Onde é que passa, está? e ele passa. Veja se você concorda. Aliás, vou até cometer um spoiler aqui, Rodar. Depois você fica bravo comigo. Você é a turma do... Nós vamos trazer, para discutir com o pessoal do intensivo, nós vamos trazer examinadores do MP. Já fizemos isso em outras turmas. E eles vão ouvir de examinadores, porque não adianta, nós dois falando santo de casa não faz milagre. Tem que trazer lá o examinador. Eles vão ouvir o seguinte, que o professor, no caso, o examinador, quando está cansado, 500 provas, 500 respostas idênticas, mesmice, ele passa a ser intolerante com o erro e com a letra, com a caligrafia. Você concorda comigo? Com certeza. O aspecto apresentação é muito importante. Inclusive, isso toca a prova subjetiva e a prova oral. A apresentação, muitas vezes eu faço treino de prova oral também, Rogério, e eu sempre falo, veja, a comunicação vai muito além do que a gente fala, e no caso da subjetiva, do que a gente escreve. A forma é importante. E o aspecto da apresentação muda muito, porque você está cansado, chega uma letra impossível de ler,
E como eu era assessor aqui na Bahia, claro, eu não tinha contato com os examinadores, até para resguardar o certame, me resguardar, porque o meu interesse era a rigidez do certame. Mas se comentava que o examinador teve que pegar lupa para tentar entender letra. E, com certeza, com os seres humanos, isso é natural, isso traz impaciência e irritação. Então, você já foi ali no ponto, ok. Mas há questões que são abertas. O examinador chega e pergunta, ou indica, disserte sobre poder constituinte originário. E aí o aluno pensa, e agora como é que eu vou escrever? E aí você tem que realmente tentar pensar como o examinador, ou o que o examinador espera, e construir a sua resposta com base nisso. Deixa eu até te cortar mais uma vez. E aí está a maestria, e nós procuramos ensinar isso para os alunos LESE, a maestria de saber usar o rascunho. Tem gente que ou não usa o rascunho, se dá mal, porque você não organiza as ideias, você não vai nos pontos que você imagina, porque aí o candidato é que vai ter que imaginar os pontos mais valorosos. Ou não usa o rascunho, ou quem usa o rascunho usa errado, ou então faz a dissertação no rascunho e depois passa limpo. Esse que fez a dissertação no rascunho e depois passa limpo, vai perder do inimigo o tempo. Então nós ensinamos a fazer o rascunho. O rascunho é uma arquitetura, ele é uma arquitetura da sua dissertação. Fez a arquitetura, aí em cima da arquitetura você vai construindo, edificando a sua dissertação, concorda? Com certeza. Na prova subjetiva, eu construí, inclusive, uma estratégia assim, bem amarrada. Como eu fiz muitos treinos, eu tinha uma noção exata do tempo que eu conseguia passar só olhando os dispositivos de lei, porque eu já sabia que pontuavam bastante, o tempo que eu levaria para escrever, efetivamente, e quando acabaria a prova. Eu acabei todas as provas, mais ou menos no mesmo horário, sempre dando intervalo para fazer um lanche, beber água, ir no banheiro, me esticar um pouco, porque são muitas horas sentado. E esses aspectos podem parecer, isso é acessório, que importante é saber. Vejam, esses aspectos contam muito. Porque você chega no local de prova, sua prova está marcada para 1 hora, você chega às 12h30, aí entra na sala, quando entra na sala, vão olhar vademecum, sua prova efetivamente começa 2 horas, são 5 horas de prova, você sai do local de prova 6h30, 7 horas. Então, você passa 6 horas vivendo aquilo ali, fora o tempo que você está em casa antes, só pensando na prova, né? Então, eu tinha uma noção muito exata e a minha leitura, eu passava 1 hora exatamente olhando o vademecum e construindo um esqueleto das minhas dissertações ou das peças e dando aí uma canja, uma amostra grátis para o pessoal, eu construía os esqueletos, eu ia primeiro os quesitos que os examinadores queriam, cobravam, né? Quando havia quesitação vasta, 12 quesitos, então eu colocava, o que é que o examinador quer? Procurava o dispositivo de lei, lembrava se tinha alguma jurisprudência, colocava o tribunal, e se tivesse alguma doutrina, colocava o nome do doutrinador. Meu esqueleto era isso. Fazia isso com todas as questões, e depois ia escrever. O esqueleto era isso. Lembrando que você já conhecia o barema das provas anteriores, você, como um estrategista, falou, é isso que vai me dar pontos. É isso que vai me dar pontos. E aí eu já ia para a escrita pelo fator tempo. Então, essa estratégia me permitia olhar a legislação com conforto. E isso era importante porque eu sabia que citar os dispositivos contaria muito. Inclusive, quando se tem no barema o dispositivo, você citou um artigo de lei, o examinador vai olhar assim, vai ticar. Ok, tem o seu ponto. E segue o jogo. Então, eu fazia isso por 1 hora e depois ia escrever. Porque eu sabia também, e aí que entra a individualidade. Eu fazia isso porque eu sabia que ia escrever por 3 horas, 3 horas e meia,
e ia sair com meia hora de antecedência. E todos os dias eu fiz isso, salvo no último dia. E Na você prova escreve rápido. E eu escrevo rápido. Eu sabia que em 3 horas ou 3 horas e meia eu escreveria. Cada uma das linhas, eu completaria as linhas de todas as questões da prova, inclusive da peça. Eram sempre 3 questões, cada uma. Isso na realidade do MP Bahia, pessoal. Eram em cada uma das provas 3 questões com 40 linhas. E na peça, a peça era... Agora tá me falhando um pouco a memória, mas eu acho que eram 100 linhas ou 80 linhas. Era menor, assim, se a gente pensar no aspecto proporcional. E as questões, cada uma valiam 20 pontos, e isso é importante também na formulação da estratégia. O pessoal pensa, vou brilhar na peça, perde 3 horas na peça, mas a peça vale 40. As questões valem 60. E aqui na Bahia, algumas especificidades, o pessoal tem que também começar a pensar as estratégias de acordo com o certame que eles almejam. Aqui na Bahia, a prova escrita, São Paulo é diferente, a prova é um dia só e eles matam tudo ali, né? Sorteiam. E aí há a possibilidade de ser uma peça de difusos e coletivos ou a peça ser de penal, processo penal. E as questões variam conforme esse sorteio. Mas aqui nós tivemos, no último pelo menos, e nos anteriores, 4 dias de prova escrita. Primeiro dia, grupo 1, Constitucional, Administrativo, Eleitoral. O pessoal que, eleitoral não caiu. Grupo 2, Civil e Processo Civil. Grupo 3, Penal e Processo Penal. Grupo 4, Difusos e Coletivos. Eu fiz essa estratégia nos 3 primeiros dias. E foi perfeita. No 4º dia, a prova de difusos e coletivos estava bem complicada, bem difícil. Eu mudei um pouco a estratégia. É necessário ser maleável pela questão do fator tempo. O tempo era a medida mais importante ali, na verdade, no final das contas. Porque eu preciso extrair o máximo de pontos da prova no tempo que eu tenho. E no 4º dia, em meia hora, eu não consegui. Qual é a minha medida? Se em 1 hora eu precisava ter analisado a prova toda. Se em meia hora eu não analisei metade da prova, eu não estou na 3ª questão, eu não vou conseguir fazer isso em 1 hora. Eu mudei a estratégia e disse, não, eu vou tentar aqui tirar o máximo de pontos das questões. As questões valiam 60 pontos e eu precisava tirar pelo menos 50 para não ser reprovado. Como era o cálculo aqui, eu tinha que ficar com 60 de média e não poderia ter menos que 50 pontos em nenhum dos grupos. Só com as questões eu poderia tirar 50. Então eu pensei, não, eu vou mudar minha estratégia, eu vou tirar o máximo de pontos que eu puder das questões e depois eu vou para a peça, porque a peça era um caso de ambiental gigantesco que envolvia um loteamento que foi feito em uma fazenda que integrava o bioma de Mata Atlântica. E eu sei que a ideia Era uma ação civil pública. Não era uma ação civil pública, que daria muitos pontos de forma. Para não ter a parte de forma e até aproveitar melhor as linhas, fazer até um elogio aqui, ó, a examinadora de ambiental é uma pessoa brilhante daqui do MP da Bahia, talvez o Rogério conheça, que é a Aline Arcângelo. E eu imagino isso, né? Nós não conversamos sobre isso, mas eu imagino que a estratégia dela foi, não, tem a quantidade X de linhas. Eu vou tirar essa parte de proforma, não vou exigir uma ação civil pública e vou exigir uma dissertação. Porque aí, para o pessoal entender, quando se exige uma peça, há uma pontuação natural da forma da peça. Endereçamento, que aí, claro, você precisa saber competência, mas é algo mais simples, afora um caso ou outro, né? Se criarem um caso de dano regional, dano nacional, mas afora situações mais aprofundadas, você tem aquela simplicidade, aí você vai. Na qualificação do peticionário, já fica aí outra amostra grátis. Eu vejo muita gente treinando peça assim, massivamente, quando, na verdade, o que é necessário é entender a lógica das peças, que é a lógica de alguém que pede algo
e pede algo para um terceiro imparcial. A estrutura básica é essa. E examinar as especificidades, assim, probidade, fazer pedidos da forma correta, enfim, coisa que a gente vai trabalhar até melhor no curso. Mas o que é que foi feito nessa prova? Foi retirado tudo isso porque ela disse, não, o que eu quero é uma dissertação. Só que a dissertação, no fundo, seria a base de uma ação civil pública. Ela só tirou. Ela tirou o endereçamento, a qualificação do peticionário, que eu tinha até uma estratégia para isso. Fatos e fundamentos. E fundamentos. Ela pediu para ser feita uma dissertação em que o candidato comentasse todas as possíveis ilegalidades do caso apresentado. Ou seja, é uma ação civil pública, fatos e fundamentos. E aí eu disse, não, eu vou deixar essa para depois, eu vou me centrar aqui nas questões, porque nas questões eu posso tirar 50 pontos. E aí, quando eu fechar as questões, fator tempo, quando eu fechar as questões, eu vou tirar o que eu puder dessa dissertação aí. Se eu tirar 5 pontos, 10 pontos, está valendo. Porque, Rogério, o pessoal vai para a prova querendo tirar 100. Eu olhei o edital e disse, não, claro que eu queria tirar 100, né? O pessoal entender assim, não é hipocrisia. Todo mundo sonha em tirar ser perfeito. A questão não é essa. A questão é primeiro você trabalhar com as regras do jogo para ter a aprovação no certame. Quais eram as regras do jogo? 60 de média, pelo menos 50 por matéria. Eu tinha feito uma prova de administrativo, constitucional e eleitoral que eu achei suficiente. Civil, processo civil, eu sabia que tinha ido muito bem nas questões, porque era assim, muito artigo de lei. E aí minha estratégia encaixou perfeita, porque eu procurava os artigos e escrevia até a última linha, colocava ali um tempero ou outro, mas o tempero não é o fundamental. Eu tinha um professor de redação, Rogério, no ensino médio, que ele dizia que é melhor a gente fazer um arroz com feijão bem feito do que querer fazer estrogonofe sem carne. Ele, na verdade, fazia uma metáfora, porque ele dizia, olha, se você não tem conteúdo para apresentar na sua redação, ou não tem um conteúdo vasto, apresente um conteúdo mais simples, só que apresente de uma forma interessante, faça da forma bem feita. Aí ele dizia, é melhor um arroz com feijão bem feito do que tentar fazer um estrogonofe sem carne. Como é que faz estrogonofe sem carne? Né? Então eu sabia, tinha uma noção assim de como eu tinha ido em civil, processo civil, tinha muita dúvida na peça. Penal e processo penal. Penal tem um negócio engraçado, Rogério. Eu não sei, na sua trajetória como foi, se você já era professor de penal antes de ser promotor, ou se você foi primeiro promotor e depois se tornou professor de penal. Eu já era professor de penal e toda a prova de penal eu ficava com aquela inquietação, né? Porque eu não estava longe de acertar tudo. E aí, para o pessoal entender, mas como assim? Você é professor, você tem que saber tudo. Vejam, eu não sei tudo. E, principalmente, pega uma prova objetiva, pergunta lá uma fração de aumento, uma coisa muito específica de lei. Se eu não tiver lido recentemente, não vou lembrar. Tem que criar uma conexão. E eu sei que eu fui para essa prova subjetiva de penal, processo penal. E aí fiz e tal. E aí o pessoal que fica só lendo lei seca e tal. Pelo amor de Deus, não estou falando que é ruim ler lei seca. É fundamental. Mas só isso não vai levar para o caneco. O que a gente quer é o caneco. O cara fez uma questão, cobrou pesadamente Zaffaroni, Rogério, perguntando o que é criminologia, o que é política criminal, qual a relação entre criminologia e política criminal, o que é saber penal, que é uma expressão que só está em Zaffaroni. Qual a relação entre criminologia, política criminal, saber penal e direito penal? Foi a primeira questão já entrou de voadora, né? Pô, posso fazer? Olha que legal. O que você falou que caiu o quê? A diferença? Caiu para conceituar criminologia, política criminal, direito penal. E para relacionar esses três, e também pediu para explicar o que é saber penal, essa expressão exatamente, e qual é a relação entre direito penal, criminologia, política criminal e saber penal.
Poxa, é esse capítulo aqui no livro. Aí, ó. É um livro, inclusive, que eu indico bastante. Olha só, fiquei feliz. É Até exatamente esse capítulo do livro. É caiu, exatamente esse capítulo. caiu Aproveitei e fortemente. eu fiz um merchandising aqui. Mas é importante, né? E Rudá, quem ouve você falar, e eu acho que além de você falar muito. Aliás, você perguntou se eu era professor antes. Não, eu tinha 24 anos, 23, 24 anos, eu dava aula, mas eu não podia contar que eu estava prestando concurso, eles não deixavam. Eu já Porque dava senão... aula, eu substituí um professor de penal num curso preparatório para concurso que tinha em Campinas, que ele teve um problema de saúde e tal. Falou, você não pode ficar um mês lá, mas você não pode falar que você está prestando concurso. Eu, tá bom, Porque então eu se... ia lá. E eu E falava porque que eu também, era... se perdesse, o pessoal ia ficar como é que tá aqui dando aula, né? Pois é. Agora, repito, quem te ouve falar, e você fala bem, principalmente por conta dessa sua docência, até fazer um registro que quando eu te conheci pessoalmente, foi ano passado, não, foi esse ano, né? Quando eu falei do pacote de crime. Aí no Na MP da verdade, Bahia. nós Já vimos o nos... congresso da pós-graduação, tá? Mas que a gente Isso, é. conversou efetivamente, Foi agora, foi agora que eu fui falar do pacote anticrime no MP da Bahia. no E meu às vezes o curso de pessoal formação. Aí o pessoal até perguntou aqui, eu desativei os comentários que estava travando, daqui a pouco eu ativo Aham. outra vez. Ah, como é que você conheceu o Rudá? Como é que você trouxe o Rudá? Bom, eu estava lá no MP da Bahia, eu fui falar sobre o pacote anticrime, e a procuradora-geral, à época, a Etienne, excepcional, e o José Renato Olivo, diretor do CEAF, quando estava o Rudá aqui do meu lado, falaram, você conhece? Aí o Zé Renato Olivo passou em primeiro lugar. Aí a procuradora-geral, ele é fera. Eu falei, opa, é nóis. Rudá, vem pro Lese. Bom, então quem vê você falar percebe uma coisa evidente, Rudá. Você foi um estrategista do começo ao fim. É isso que eu quero que o pessoal entenda. Prestar concurso não é somente conhecer o direito, mas conhecer o direito e saber fazer a prova. Você tem que saber fazer a prova. Você deu especificidades do MP da Bahia que não tem absolutamente nada a ver com o MP de São Paulo. No MP de São Paulo, é um só dia de prova, você tem uma dissertação, você tem uma peça prática, você tem 5 questões. E se você zerar na peça prática ou zerar na dissertação, eles nem corrigem o restante da sua prova. E aqui, no MP de São Paulo, as questões são de só menos importância. É mais importante a peça prática e a dissertação. Então, se você não é um estrategista, se você vem com cabeça de quem está se preparando para o MP da Bahia para São Paulo, talvez você não vá se dar tão bem. E vice-versa. Se você vai para o MP da Bahia com cabeça de quem está se preparando para o MP de São Paulo, você vai se dar muito mal. Você tem que ser um pouco camaleão. Aliás, você tem que ser meio tatu, malandro, andar onde o buraco está pronto. Não seja idiota, né? Rudá, nós estamos chegando a 1 hora, passou muito rápido, senão a live Muito depois rápido. Eu quero agradecer, reafirmar aqui a nossa posição de trazer para o aluno no intensivo do LES, intensivo para o MP, vários instrumentos para que você, com esses instrumentos, possa ir suprindo lacunas. Você vai ter um contato direto com pessoas muito bem-sucedidas. Rudá, Lenísio, João e outros tantos que nós temos. Entre no site do LESE e conheçam o curso e o corpo docente. E, Rudá, eu queria pedir uma coisa para você. Jamais, aliás, você tem que todos os dias agradecer as suas 13 reprovações, viu, cara? Elas foram responsáveis pelo seu primeiro lugar. Agradeça todos os dias e fala, olha, ainda bem que eu tomei aquelas pancadas, porque graças a elas passou em primeiro lugar, mostrando que aquilo que chamam de reprovação, na verdade, é o degrau que você está caminhando para chegar no sucesso. Muitíssimo obrigado. Cara, é um orgulho tê-lo lá no LESE. Estou vendo, assisto lives suas, vejo as suas postagens nas redes sociais. Sigam, quem não está seguindo. O Rodá está no Instagram do LESE, mas ele tem a rede social dele. Eu vou pedir para que você
fale sua rede social, porque você faz postagem e dá para perceber que você já tem essa bagagem de professor, porque são postagens muito, muito didáticas. Qual que é a sua rede social e as suas considerações finais, Rudá? Pessoal, se puder aí seguir, @Rudá Figueiredo. É bem fácil de encontrar. Meu nome, quando eu era mais novo, Rogério, eu sofria, né? Porque é diferente e o pessoal fazia piada e tal, mas hoje é bom porque aí é Rudá só é o botar. quê? Deus do amor, é isso? Rudá é o Deus do amor, do Tupi-Guarani, né? Mas eu não sou descendente de indígena, não. Minha mãe viu um filme, achou bonito e aí colocou, né? Então, @Rudá Figueiredo. Eu fico muito agradecido com o convite do Lezen para participar do curso, até porque, como eu disse, a ideia é sempre ajudar as pessoas nessa trajetória da melhor forma, estar próximo do aluno, estar disponível ao aluno. Inclusive, eu reformulei a rede social para isso, para levar mais uma via e gratuita. Rogério, também para mim é uma grande referência, dá aulas semanalmente de direito penal, gratuitamente aqui no Instagram. E então estou tentando levar um conteúdo lá de uma forma bem didática e fazendo também algumas lives para levar o conteúdo para o pessoal, porque a ideia é essa, né? Sempre ajudar da melhor forma todos que estão na mesma trilha. E para o pessoal que está entrando aí agora com os comentários, agradecendo os comentários de todos, a participação de todos. E também agradecer por essa live maravilhosa aqui. O Rogério, não só para acho que todos que estão assistindo, mas para mim também é uma grande referência. Foi meu professor na pós, a aula fantástica de crimes contra a administração pública. No Renato Saraiva também assisti aulas sobre júri, né, Rogério? O Rogério divide as aulas de processo com um grande conterrâneo também, e uma grande referência que é o Fábio Roque, e eu assisti às aulas de júri. Então, é uma honra, uma felicidade. E o pessoal que está aí no caminho, quero dizer que no ano passado, nessa data, eu não imaginei que estaria hoje, um ano após, promotor na Bahia, no meu estado, professor e fazendo uma live com uma grande referência para mim e para todos, que é Rogério Sanches. Muito obrigado, Rogério. E aí o pessoal está comentando muito aí. O pessoal que entrar lá no meu Instagram, eu vou abrir uma caixinha de dúvidas. Quem quiser tirar dúvidas, porque a gente vai terminar, Sim. vai fechar o tempo da live. Aí eu vou abrir uma caixinha lá. Quem quiser tirar todas as dúvidas, é só chegar lá e fazer a pergunta, que eu vou aos poucos. Claro que tem outras obrigações, mas respondo todo mundo. Beleza? Legal. O pessoal está pedindo que página é esse livro que eu mostrei, o meu penal geral. A página da edição 2020 é a página 35 e o capítulo é esse que eu falo de direito penal, ciência criminal, criminologia e política criminal, as diferenças entre todos. Então, esse capítulo, ao que tudo indica, responderia a pergunta do MP da Bahia. São 2 páginas explicando tudo isso. Um tema que eu gosto bastante. Bom, entre em contato lá, então, @Rudá Figueiredo, ele vai bater um papo. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o intensivo, muita gente perguntando como é que acessa o bareme, etc. Tem gente perguntando quem é o autor, o que eu faço? Já prendo por desacato ou não, Rudá? Quem é o autor deste livro? Prende por desacato ou não prende por desacato? Quem perguntou isso? Então, entra lá, o Rudá vai responder, e semana que vem eu tenho outro professor convidado, eu não sei quem está na sequência, eu acho que é a Lenise. Que é a Lenise. Então, semana que vem, sábado, mesmo horário, eu vou bater um papo com a Lenise, aprovada 4 vezes. Essa é uma mostrinha, né? Lugar. Hã? Essa é uma mostrinha. É uma música. E deixar claro que eu não estou aqui fazendo apologia para você passar em primeiro lugar. Claro. Ninguém aqui está querendo. Eu até brinco, né? Concurso é que nem sexo. Não importa a posição, o que importa é estar dentro, não é, Rudá? Então vamos lá, pessoal. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Rudá. Um abraço, Rogério. Um abraço, pessoal.